Olá, 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 olá. Tudo bem com vocês? Iniciando uma live nessa noite. O tema é bem interessante e nós vamos iniciar aqui chamando todo mundo. Se você está nos vendo, começa a chamar todo mundo para participar dessa live, porque ela vai ser extraordinária. O tema é muito bom. E o tema de hoje é os benefícios da felicidade na liderança. E para participar dessa live, eu tenho um convidado especial, que é o Paulo Correia, do Celebra Sim. O Paulo Correia já está chegando, eu vou chamar aqui ele. Enquanto isso, vamos aí vendo a nossa audiência aqui. Deixa eu ver. Paulo, para participar. Eu já convidei você, Paulo. Estou muito feliz aqui. E o pessoal que está entrando aí, Felipe. Tudo bem, Felipe? Vamos ver aqui o Paulo. Olá, Irani, tudo bem? Tudo bem, eu não estou conseguindo te ver, Paulo. Deixa eu ver o que Não? aconteceu aqui. Você está me vendo bem? Está me escutando bem? Sim, vejo você, te escuto bem, estou vendo o pessoal comentar. Pessoal, estão escutando e vendo o Paulo? Paulo, Oi, tá me ouvindo? eu tô vendo bem, só que eu não tô te vendo, tá tudo preto para minha tela, que estranho, né? Sim. Ó, o André CT Ferraz, ele fala não está vendo. Não está vendo, é isso? Ô, Paulo, e se você sair e entrar novamente? Eu vou fazer isso. Porque eu Vou tô sair e vou achando entrar estranho, novamente. tá? Escuto, mas não vejo o Paulo, o André tá falando, o André Ferraz. Perfeito, eu vou sair e vou entrar novamente. Já te convido. Tá. Então, boa noite a todos, todos que estão chegando, tá? Escuto, mas não vejo o Paulo. Daqui a pouquinho o Paulo entra aí, nós estamos com uma live aí desafiadora, que é os benefícios da felicidade na liderança. Deixa eu ver aqui, ele está pedindo aqui para entrar, aceitar, entrar ao vivo com o Paulo. Aí vamos ver. Boa noite, Matheus. Boa noite. Agora Oi, sim. que Foi, legal. foi. Agora sim. Até eu vou colocar aqui o comentário aqui, fixado, que é os benefícios, né, que é o motivo aqui da nossa live, né? Paulo, gratidão aí por você ter aceito aí o meu convite. Ao Esse é um André, tema. agradeço também aos presentes. Eu fico muito grato, muito bom falar desse assunto que eu amo. E bom estar aqui com você, Irani, com o pessoal. Uhum, certo. E eu queria aproveitar, assim, esse espacinho, deixa eu só publicar aqui qual vai ser o comentário, né? Deixar ele Claro, fixado. fica à vontade. E aí, enquanto isso, enquanto o pessoal está chegando, vamos aquecer aí um pouquinho e pedir para o pessoal clicar no aviãozinho e chamar todo mundo aí da audiência. Eu também vou chamar aqui. E, Paulo, se você também puder chamar por aí, Vou que nós fazer vamos isso. chamando, show, vamos chamando todo mundo. 50 de cima para baixo, 50 de baixo para cima, né? Aí chamando todo mundo aí para participar da nossa live. Esse horário é um horário interessante, né? Que o pessoal já saiu do serviço, fica mais tranquilo para estar participando aqui com a gente. E nós gostaríamos, tem uma caixinha de perguntas, inclusive, e eu gostaria que vocês fossem colocando as suas dúvidas.
sobre esse assunto, né? Esse assunto tão intrigante, mas é possível ser feliz no trabalho, né? Ou não é? É um peso? Como é que é isso, né? Então, a gente gostaria que vocês participassem, tanto compartilhando essa live, né, praticando a generosidade, porque nós podemos compartilhar essa informação tão importante com o maior número de pessoas aí, né, através do aviãozinho, e clicando também no coraçãozinho para muitos corações aí, para que o Instagram possa abrir por maior número de pessoas, né, essa live. Eu fico muito feliz aí, olha, já tá alguns coraçãozinhos aparecendo, Celebra Assim também entrou, né, que é a empresa do Paulo, muito bem, muito bem. E mais uma vez, né, eu queria agradecer aí o aceite teu, né, Paulo, para falar sobre esse assunto. Eu conheci o Paulo através de um amigo querido, Eduardo Colinetti, eu não sei se ele vai ter oportunidade de entrar, mas já a live vai ficar gravada e aí vai ser possível todo mundo acessar, né? E vamos começar com esse assunto aí, Paulo? Vamos começar? Bora, vamos lá, assunto. Quem que não gosta de felicidade, né, Irani? Pois é. Mas então, e é importante ser feliz ou não? Como é que é, né? Como é que é essa tal felicidade? Como é que a gente implanta essa tal felicidade? É mais importante ser feliz para ter sucesso? Ou é mais importante ter sucesso para ser feliz? Como é que é isso daí? Vamos falar um pouquinho, né? Um tema tão desafiador nos momentos em que estamos, né? Mas que é importante a gente desenvolver isso daí, né? Não só na liderança, Sim. eu peguei esse assunto liderança, né? Mas em todos os aspectos da nossa vida, né? Que, como eu tenho tratado esse tema liderança, eu coloquei só liderança, mas muita coisa do que nós vamos falar aqui se aplica, né, em todos os relacionamentos, enfim, né? Tá Sim, certo? verdade, Irani. Então, Paulo, eu queria que você se apresentasse aqui um pouquinho, né, pro pessoal. Olha a minha coach, a Carmen Manhã, diretamente do Tocantins, está aqui. Uau, que gostoso! Boa noite, Boa noite. Carmen, boa noite. Boa noite, Nayara. Aliás, o pessoal que está entrando, vai falando aí de onde vocês estão, né? Escreve aí de onde vocês estão para a gente saber, né? A Carmen eu sei, porque ela é minha coach, né? E eu sei que ela está lá em Tocantins. Ó, tem mais uma colega aqui, a Lu. A Lu, nós fizemos um curso de palestrantes aí, né? Com ela, palestrante de alto impacto. E o pessoal vai entrando, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Enquanto o pessoal vai colocando no chat de onde é, tá? Também tem uma caixinha aí, gente, se vocês quiserem fazer perguntas sobre esse assunto. Olha lá, boa noite, Indaiatuba, a Luz de Indaiatuba, tá aqui pertinho da gente, né? Nós estamos em Jundiaí, eu e o Paulo estamos em Jundiaí. Muito bem, muito bem. Então, Paulo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Falasse um pouquinho de o que você faz. Vou fazer uns questionamentos aí para você, que eu preciso também. Fica à vontade, Danilo. Não só você, mas todos os convidados. Eu estou aqui como convidado, mas me sinto em casa. Hoje, 8 horas da manhã, nós já estávamos conversando, né, Irani? Agora 20 horas, né, mais de 12 horas, aí a gente está conectado ainda. Que importante a gente estar sempre falando desse tema sobre felicidade, como você pediu para eu me apresentar. As pessoas me chamam de Paulo, né? É o meu nome. Mas eu faço o que eu faço, acredito na felicidade, porque eu acredito que existe um tesouro dentro das pessoas, existe um propósito de vida, algo lindo para ser despertado e que pode mudar o dia, não só da própria pessoa, quando ela visita esse potencial que há nela, mas de todas as pessoas ao redor dela. E na maior parte do tempo a gente está trabalhando, né, Irani?
Então, Uhum. a gente precisa saber trabalhar, precisa entender o que é liderança, começando pelo autocuidado, pela autoliderança. Tem muita gente que está preocupado com a liderança, da maneira de liderar, a maneira de transformar pessoas e lugares. Isso é relevante, né? E as pessoas muitas vezes me perguntam, Paulo, mas como eu chego a encontrar o meu propósito? Isso é muito difícil para mim, muito pesado, um assunto muito desafiador. E eu costumo dizer, o que você tem feito nos últimos anos? É uma pergunta importante. E aí eu pergunto, por que você faz o que você faz? E da maneira que você está fazendo, por que você faz desse jeito? Ainda que seja uma maneira que muitas vezes você olhe, a pessoa olha e fala, poxa, não é da melhor maneira que eu gostaria de fazer. Mas ela está usando os recursos que ela tem para chegar onde ela está hoje. E esse é o Uhum. autoconhecimento. E a felicidade, ela vai além da alegria, né? A felicidade, ela está muito ligada a eu saber para onde eu estou indo e saber por que eu faço o que eu faço. Entender que não existe um peso. Simplesmente bater asas, voar, ir alto, saber que é possível conquistar mais, olhar as dificuldades e até para a tristeza com felicidade, olhar com respeito para a tristeza e perguntar muitas vezes para ela: o que você está querendo me ensinar? O que você está querendo me dizer? E dosar. A gente não precisa mergulhar num mar de tristeza ou de sentimentos que vão nos Uhum. levar para o lado contrário dos nossos propósitos. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso, que é no caso da depressão, no caso da ansiedade. Existem muitas pessoas vivenciando angústia e não tem nenhuma rede de apoio, né, Irani? E aí Uhum. eu, com a Celebra Sim, acredito que pela celebração, por celebrar, a gente consegue conquistar os nossos amigos. Por exemplo, um aniversário. Eu dei parabéns para um amigo fora de data, errei. Eu dei antecipado. Ah, Mas ele ficou tão feliz que me ligou e falou: Paulo, você errou a data, foi antecipado. Eu dei essa semana, é só domingo. Mas ele falou: cara, você não sabe o quanto eu precisava ouvir esse parabéns. Isso é celebrar. É a gente olhar a vida e os motivos para celebrar, seja um aniversário ou pequenas coisas. Estar aqui, por exemplo, olha que ferramenta maravilhosa que a gente tem. Estamos conectados, temos convidados aqui exatamente. para observar aqui, tudo aquilo que a gente está contando aqui, falando, e como é bom ter eles aqui com a gente, né? Sim, Todos são sim. muito bem-vindos. Quem quiser só estar ouvindo Inclusive, a gente, né, Irani? Pode ouvir. aham, Quem quiser sim. perguntar, pode perguntar. O importante é a gente estar celebrando. Exatamente. Falando em celebrar, quer dizer, tem uma colega aqui, a Lucinéia Pedrosa, é uma mentora minha lá do Recife, uma mulher maravilhosa, extraordinária. Gratidão por você estar aqui. Você vê como a internet ela é boa porque ela conecta, né, lugares, e eu tenho certeza que daqui a pouco entra uma colega que está na França, né? Eu já passei o convite para ela. Então não tem limites, isso que é bacana a internet, né? Não tem limite, né? Então, isso é bom. E falando em celebrar, como que surgiu esse nome Celebra Sim? Sim. O sim, ele vem de uma questão de ser positivo, de olhar as coisas positivas, né? A gente, quando olha as emoções de uma maneira negativa, por exemplo, a gente deixa de aprender com elas. O medo, será que ele é importante, Irani? Tudo Já tem pensou? alguma coisa para ensinar para gente, né? Você, Verdade. Já você pensou se sabe. alguém for pular de paraquedas e falar assim: ah, eu não tô com medo. É. Vai pular sem paraquedas, o que vai acontecer? Então, o medo é bom. Desde que eu saiba dosar, desde que eu entenda o sim de cada momento. E não adianta eu ir para uma festa simplesmente por ir. Eu tenho que dar um sim para essa celebração. Eu tenho que dar Uhum. um sim para os momentos, para o presente, para a vida. E esse é o meu convite. Eu
na pós-graduação de psicologia positiva, entrei em contato com algumas questões que me fizeram ver como celebrar é um aspecto de prevenção. Acordar de manhã e olhar tudo que eu tenho para celebrar naquele dia é uma forma de gratidão. É uma forma de eu olhar tudo aquilo que eu tenho e não aquilo que eu não tenho. Celebrar de forma positiva, presente. Uhum. Certo, certo. Então você também é da psicologia positiva, né? Especialista aí, né? Em psicologia positiva, né? E é um assunto assim Isso. tão importante atualmente, né? Você falou, inclusive, sobre depressão, né? Você sabe que eu sofria depressão no ano passado, mas graças a Deus, né? Tive ferramentas, né? Que consegui sair disso. Consegui, graças a Deus. Tem todo um contexto, né? Deus aí operando, mas eu lembro do mentor estar falando, se você quebra a sua perna, por mais que você ore, você precisa procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, você precisa procurar um profissional especializado para curar vamos dizer, essa fratura que você teve, né? E com os vícios emocionais, com os problemas emocionais, é a mesma coisa. Você tem que procurar também os especialistas, sejam eles psicólogos, sejam eles psiquiatras, ou sejam eles, no caso, a minha virada de chave foi com um treinamento de inteligência emocional. Então, eu acho que existem ferramentas, né? Ferramentas emocionais para tratar de problemas emocionais, né? E a psicologia positiva, ela trabalha muito com isso também, não trabalha com ferramentas emocionais? Sim, Irani. Ela trabalha. Nós somos seres emocionais, né? Não tem como não trabalhar com as emoções. Aquela Exatamente. pessoa que você olha, que é dominante, né? Que tem um perfil de conquistar, de ir, de fazer, ela parece, né, como um soldado que vai, que conquista tudo. Mas por dentro, como que está? As emoções, muitas vezes, lá dentro, está segurando e não está mostrando para todo mundo o que está acontecendo lá dentro. E é preciso, sim, ter um psicólogo, alguém, né, a rede de apoio, talvez numa igreja, um líder religioso, que você tenha intimidade e você possa conversar a respeito das suas emoções. E eu vou contar para vocês aqui que o Martin Seligman, presidente, né, ele foi presidente da Associação de Psicologia Americana, que seria o nosso Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil, ele, estando lá presidente da Associação Americana de Psicologia, ele foi chamado para atuar no Exército. E lá no Exército ele mostrou as ferramentas da psicologia positiva. E eles disseram assim: nós queremos isso para os nossos soldados. Nós queremos, porque a guerra, ninguém tem coragem de enfrentar os Estados Unidos por ar, por terra, por mar, mas nós podemos ser vencidos pela área psicológica. Então, a resiliência, que foi o ponto principal que ele falou, psicológico, além da resiliência física, precisa ser cuidado. E aí eu chamo a atenção para um fato. Quantos de nós, aqui a gente tem algumas pessoas online aqui, quantas pessoas aqui sabem, coloca no chat aí no bate-papo, que é importante fazer atividade física no mínimo 3 vezes por semana. Coloca aí para eu dar uma olhada, só para eu ter uma ideia se a gente sabe a respeito do que é importante, né? Vai colocando aí que a gente está de olho aqui, hein, Rania? Você está mais de olho que eu estou aqui meio cobrindo aqui. Tá. Não, mas tudo bem, dá para ver sim, dá para ver. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Quantas vezes você praticou essa semana, hoje é quinta-feira, atividade física? Ai, porque meu uma Deus coisa, do céu, puxa a orelha. Uma coisa é eu ter ouvido, né? Você falou da orelha, né? De puxão de orelha. É eu ouvir e saber que eu preciso ir, né, para uma atividade física 3 vezes por semana. Mas quando eu realizo, então eu tenho conhecimento. Se eu não pratico, eu só sei.
Então, em atos, palavras e ações, eu tenho que manifestar amor. Primeiro para mim, para depois ser um líder positivo. Um líder que conquista. A Sandra colocou, eu faço todos os dias, faz muito Ah, é bem para mim. verdade, a Sandra. É isso mesmo. E olha que legal, Irene, porque aí quando a gente faz isso, a gente alcança a resiliência física. Exato. Quando eu alcanço a resiliência física, eu me torno forte na parte física. Se vier uma doença ou alguma coisa que possa debilitar, você está bem de saúde física, você consegue superar, a sua resiliência é maior. No entanto, se você não estiver bem fisicamente, vai ser mais desafiador você superar uma doença que elas são como as tempestades, né? Vêm e vão. E para algumas pessoas vem mais forte, outras vêm mais fraco, assim como a gente viu a chuva em Petrópolis agora. Devastou tudo lá, né? Que coisa triste que aconteceu lá. Nós precisamos estar preparados não só fisicamente, mas emocionalmente. Para isso, eu quero dar um presente. Quem estiver aqui, convida um amigo que eu quero dar um presente da psicologia positiva. Esse presente é único. E então, é só para quem ficar até o final da live, né? É só para quem ficar até o final da live. Você me fala, Irani, a hora que é para liberar o presente que eu quero contar, porque existem vários tipos de atividades físicas, mas o Martin Seligman, que é um dos pais da psicologia positiva, ele trouxe um que é poderoso, que realmente impacta vidas e que o Exército, as Forças Armadas Americanas, fizeram de forma rigorosa e tiveram um aumento na produtividade, no bem-estar. Ou seja, todos nós, Irani, temos desafios no dia a dia. Quantas vezes nós não temos força, às vezes, para fazer uma atividade simples? Nos falta garra. A Barbara Fredrickson, a Angela Duckworth, entre outras mulheres importantes. Aqui eu estou citando essas agora, porque nós temos muitas mulheres aqui presentes. E o quanto vocês são mulheres preciosas e importantes no mercado, dentro de casa, nas relações familiares, parentais, nas amizades, nos ambientes sociais. E essas mulheres, a Angela Duckworth, a Barbara Fredrickson, elas estudaram também a psicologia positiva e trouxeram ferramentas, que aí a gente pode um outro dia, né, Irene, falar mais sobre isso, senão a gente fala tudo num dia só, e aí o pessoal tem que ir degustando de pouquinho, né? Porque esse assunto, né, é muito extenso, é um assunto, e é um assunto bacana, né, mas é um assunto bem, é complexo, né, não complexo assim, é complexo porque tem muitas coisas envolvidas, né? Sim. E uma coisa importante quando você fala sobre essa complexidade é que essas mulheres, juntamente com Martin Seligman, outros homens importantes, todo esse conjunto de cientistas transformaram a felicidade em ciência. Conseguiram medir a felicidade. Eles descobriram que é possível aumentar a produtividade dentro das empresas em 30% para mais. E aí a Gallup, a Deloitte, entre outros centros de pesquisa, estão hoje avaliando a felicidade no mundo. A felicidade no Brasil. Nós temos estudos que falam que São Paulo é uma das cidades mais ansiosas do mundo. Como será que isso impacta o nosso dia a dia, Irani? Negativamente, né? Certamente negativamente. Exatamente. Existe um impacto muito grande e nós precisamos neutralizar esses impactos. Né? E esse é um dos trabalhos que eu realizo dentro das empresas. Aqui em Jundiaí, nós estamos em Jundiaí, eu atuei ali no Hospital Santa Elisa por mais de um ano, atendendo os gerentes, os líderes, e o impacto foi positivo. Nós ali tivemos um retorno tão gratificante,
que eu vou contar o que me disse o diretor. Você quer saber, Irani? Só vou contar se você Sim, quiser saber. sim. Quero, claro. O diretor, o doutor Augusto, na época, ele disse assim: Paulo, eu não sei o que você está fazendo aqui no Hospital Santa Elisa, mas continua, porque está dando muito certo. Nós estávamos precisando disso. É a consultoria que a gente precisava. E aí, Irani, não é que a empresa não é boa, não é que ela não tem ferramentas importantes, não é que ela não tem uma boa administração. Nós estamos num mercado que ele muda a todo instante. E nós precisamos ter profissionais que entendam a respeito do comportamento, assim como você é analista comportamental, eu também sou, e nós podemos afirmar, né, Dani, o comportamento impacta diretamente a vida dentro das empresas, a forma como se responde para o cliente. E aí eu pergunto, ainda não é o presente, quantos de nós temos um caderno pessoal de erros? Uma pergunta. Porque se eu escrevo, eu tenho o meu caderno, por isso que eu estou falando, tá? Se eu consigo olhar para o meu erro com amor, com carinho, ele está anotado. E aí eu coloco a minha decisão a respeito daquele erro. E eu visito depois para saber se eu não estou caindo de novo nele. Será que eu estou usando de estratégias de sabedoria para mudar o meu dia a dia? Será que vale a pena tirar 5 minutos do dia, 10 minutos, para E olhar para esse avaliar, né, caderno? as ações, né? O que eu fiz hoje, o que não é uma coisa legal, que a gente percebe quando não é uma ação que não é bacana e que a gente mesmo, né, fala assim, nossa, por que aconteceu isso, né? Porque, como você disse, as emoções, elas atropelam a gente, né? E elas, muitas vezes, você faz uma coisa e depois você fala, por que eu estou fazendo isso, né? O que me levou? Porque é muito mais forte a emoção, né? Então é bom a gente parar, né, e avaliar o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer para melhorar essa situação, né? Ou evitar isso, né? E tá sempre se questionando, né? Sim, e tá tudo bem, né, Lili? Errar faz parte do processo de aprendizagem. Eu erro e aprendo. O que acontece de ruim, muito ruim, é que muitas pessoas erram e nem percebem, nem se dão conta de que elas erraram. Existem erros que estão ocultos. Exato. Aí eu preciso estar atento. E aí eu preciso ter uma liderança e eu preciso ter um ambiente de segurança psicológica dentro da organização. Nós precisamos. Como criar esse ambiente de segurança psicológica? Gente, Exatamente. Isso é desafiador, porque uma pessoa que está incomodada com o ambiente, muitas vezes ela não. Isso daí é para a pessoa conversar, né? E falar, olha, eu estou sentindo isso, ou está acontecendo isso, e se pôr num estado de vulnerabilidade. E não é tão simples assim, né? Você falar, porque você pensa das críticas, né? Sim. Hoje a maioria dos líderes não fazem ideia dos erros que estão acontecendo na empresa. Eu te afirmo isso com certeza absoluta, Irene, porque todas as empresas que eu vou, eu encontro um ambiente já com as características, os sinais. Você olha e fala, tá bom. Mas não adianta a gente chegar e querer virar a mesa de uma vez toda, como o Peter Drucker faz com algumas indicações administrativas. Para criar um ambiente de segurança psicológica, nós precisamos, primeiro, mudar a minha maneira de crer, de acreditar nas coisas, a começar pela liderança. A liderança precisa criar um ambiente onde os colaboradores podem contar a respeito dos seus erros. E eles serem apoiados para melhoria. E aí existem várias ferramentas que vão auxiliar isso. E não adianta a gente criar ambientes de maquiagens comportamentais. Existem formas de alcançar essa transformação. Como que eu tenho realizado isso dentro das organizações? Primeiro, realizando um diagnóstico pontual, anônimo, geral. E aí eu consigo mostrar para a empresa aquilo que ela não fazia ideia.
o quanto de pessoas estão com depressão, quantos estão com ansiedade, o quantos estão com burnout, que se tornou agora uma doença do trabalho, essa síndrome, né? Síndrome de burnout. O que vai acontecer e como uma empresa pode se resguardar legalmente para que ela não venha sofrer com consequências legais. Então eu venho e mostro para a empresa que, além dela se proteger, ela protege também o seu colaborador, realizando o diagnóstico. E aí a gente celebra assim, nós preservamos o anonimato daqueles que estão passando por momentos de burnout, de depressão, estresse. É ele que tem a escolha, se ele quer contar ou não. Ele vai ter o investimento da empresa, a empresa não precisa saber quem são os colaboradores. Só por esse passo, já é gigantesco o nosso ganho de melhoria. Depois de 6 meses, a gente já mostra para a empresa, olha, você tinha 30% de colaboradores com burnout, agora são 5%. 5%. E aí a gente continua fazendo treinamentos de psicoeducação e a gente leva para a empresa o conhecimento de que criar ambientes de segurança psicológica é vantajoso. E aí nós temos alguns produtos, como a ouvidoria do bem. Já ouviu falar, Irene, na ouvidoria do bem? Eu já ouvi falar em ouvidoria, mas normalmente a ouvidoria é quando você vai reclamar alguma coisa, né, que tá ruim, né? Mas a ouvidoria do bem é interessante. Agora imagina implantar numa empresa, imagina só, Irani, eu chegar na empresa, aí quem está com a gente, ouvindo a gente, eu chegar na tua empresa e falar, olha, a partir de hoje, você pode fazer elogios e reclamações anônimas, quem vai ouvir a sua reclamação ou o seu elogio são pessoas especialistas em psicologia positiva. E elas vão te auxiliar a resolver o problema primeiro. Primeiro a resolver, a solucionar. Certo. Então, esse tipo de ouvidoria realmente tem que ser algo externo, né? Porque eu já tive experiência antiga aí de ser tipo, não, fale aí o que você acha, tá? Mas dentro da empresa não deu certo. Porque quando aí acaba rastreando, né? Quando é externo, tudo bem, mas interno não tá certo. O interno, ele precisa ser trabalhado com o tempo. Mas porque a cultura interno rastreia, a TI rastreia, né? A TI rastreia quem que é a pessoa, isso é o problema do interno. O externo, não, você tem razão. Inclusive, Dani, algumas pessoas perguntavam, mas quando eu entrar no sistema e escrever, é dentro do site da empresa que eu entro, que se for eu não vou escrever nada, né? Exatamente. Eu já por vi causa disso mesmo. Já vi colegas acontecendo com colegas, já vi, não tem como. Esse é um dos caminhos. A gente ensina as ferramentas da psicologia positiva, apresentamos os dados e fazemos acompanhamento individual com os casos pontuais, tanto daqueles que estão passando por problemas, quanto com aqueles que precisam de investimento para potencializar os seus talentos e virtudes, as suas forças. Então, por exemplo, nós aplicamos na empresa o índice de felicidade e eu mostro para a empresa o quanto essa empresa é feliz. O quanto ela está feliz, o quanto um departamento está florescendo. Esse termo florescendo, ele é mais cientificamente usado. Eu estou usando o termo feliz para a gente aqui, nós estamos em casa aqui conversando, né? Mas o florescimento. Então eu aponto ali para o departamento, para o líder, se aquele departamento está florescendo ou se ele está murchando. Se ele está murchando, nós precisamos entrar com uma ação diferente. Se ele está florescendo, nós precisamos capacitar ele para neutralizar qualquer coisa do mercado, porque mudanças do mercado vão acontecer a todo instante. Um grande exemplo disso é a crise sanitária que veio nos últimos anos. Quantas empresas estavam preparadas? Talvez tecnologicamente sim, mas emocionalmente não. E aí é a hora que a gente precisa olhar departamento a departamento, entender que as competências elas vão
muito além das habilidades técnicas, mas Exato. as questões emocionais, elas precisam estar muito bem fundamentadas. A resiliência precisa estar implantada. E aí, eu tenho um outro serviço, Irani, que você vai gostar muito de saber que existe. Você quer que eu te conte? Sim, claro, sim. Então, tá bom. Que é a CIPA Sim. Empresas que têm a É, CIPA, eu entro com o certo. CIPA Sim, que é para a equipe que faz parte da CIPA implantar a cada 50 colaboradores, a empresa precisa ter um colaborador que é socorrista em saúde mental. Então é a CIPA com a saúde e integridade mental. Por isso, sim, também Ah, do Celebra Sim. entendi, tá. Duas coisas, né, para o sim. Tá, legal, legal. Como é que fala de novo? Repete, o sim é de saúde e Saúde, integridade mental. Integridade exatamente. mental. Muito bem, A muito bem. integridade mental, ela acontece a partir do momento, não é só eu não ter uma doença. A Aham, integridade é eu viver o meu máximo, o meu melhor. certo. Não significa que eu não tenho depressão, então eu sou uma pessoa saudável. Não, não. Não é só isso. Não é porque eu não tenho uma disfunção emocional que eu sou feliz. Nós precisamos promover o florescimento e por isso eu chamo de integridade mental, a saúde completa, a saúde íntegra da mente. Quando eu falo da mente, eu falo mente e coração, que é Uhum, uma parte da resiliência. Eu sou facilitador do HeartMath, que é o Instituto de Inteligência do Coração, que há 30 anos estuda a inteligência do coração lá na Califórnia. O Howard Martin é um cientista que esteve no Brasil no Congresso de Felicidade, estive com ele, e ele contou para a gente aqui no Brasil, no Congresso, o quanto o coração é resiliente e o quanto o coração influencia nas nossas emoções. E esse é um aspecto que eu levo também para as empresas, para as organizações. E foi um dos uhum. aspectos também que contribuíram para que eu fizesse a diferença dentro do meu propósito lá em Brumadinho, lá na Vale. Eu fui com Uhum, uma equipe para lá, colaborei para a formação dos psicólogos, montando o time que ia atender lá, pela certo. Gatato, pela consultoria Ferraz, a Celebra Sim esteve presente lá, juntamente com eles. Né? Uhum, Então, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo novo, um tempo de inteligência emocional, estamos saindo da pré-história emocional. Quando eu uhum, digo isso, Dani, eu falo com grande convicção, porque as empresas estão se transformando. Eu estive juntamente com uma equipe de psicólogos, nós estivemos uhum, atuando dentro de clientes de nível de multinacional no Brasil. certo, certo. E eles estão impressionados com os resultados que nós estamos conseguindo contribuir e colaborar para os seus liderados e para os seus líderes. Uhum. A questão emocional é a chave do sucesso para que as empresas alcancem um novo patamar. E a felicidade, o florescimento é a engrenagem principal desse florescimento. É verdade, é verdade. Eu tenho lido também, né? Sabe assim, o livro do jeito Harvard de ser feliz, né? Ele fala também, né? Que a felicidade tem que ser o centro, né? Então, que o sucesso, as outras coisas, tem que orbitar em volta da felicidade, né? Você tem que ser feliz para fazer outras coisas e para ter outras coisas. Que é aquela pirâmide, né? Na verdade, é a pirâmide da identidade primeiro, né? O do eu sou, depois do fazer, né? Eu faço e depois eu ter. Né? Tem gente que pensa que eu vou, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Quando eu for promovida, eu vou ser feliz. E não é isso, né? Você compra o carro e daqui a pouco o carro já era, né? Você precisa ser feliz primeiro, né? Para depois né, conseguir as outras coisas, fazer as outras coisas. Né? A felicidade, então, é o centro, né? E não, Sim. né, uma consequência.
Ela é o E aí centro a de gente tudo, estava né? falando sobre atividade física. Muito Isso. interessante, né? Vou voltar nesse ponto que eu acho que vocês gostaram, né, desse ponto, desse assunto, que é legal, que é gostoso. As pessoas vão para a academia, vão fazer uma atividade, o que elas falam depois, Dani, normalmente? Ah, então, normalmente as pessoas ficam, eu mesmo, quando eu vou fazer uma, não exatamente uma academia, mas uma caminhada, parece que oxigena mais, a gente consegue ter mais ideias. Sabe aquilo que estava travado? Assim, parece que, pum, clareia. Eu não sei se é porque oxigena mais o cérebro. São várias coisas, na Oxigênio. verdade, é várias coisas que acontecem, né? As ideias surgem, Sim. começa, você vai assim caminhando, olhando para as árvores, é um passarinho que canta, alguma coisa, e você vai tendo ideias diferentes. Então, por isso que a gente sabe que é bom. Eu sou meio assim, né? Quando eu não faço, eu sempre faço. Vê se o que eu vou falar faz sentido. As pessoas vão para a academia, postam aqui no Instagram, tá pago. Já Ah, viu isso? sim, muito, 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 direto. Sabe por que elas colocam tá pago? Primeiro porque é moda, né? O outro Ah, colocou e aí é outro risco. É eu copiar o erro do outro. ah, Esse é um grande risco. Quando eu digo tá pago, eu digo que eu sofri com aquilo. Eu estou dizendo que aquilo, poxa, eu não queria ter feito, mas paguei, vai. Eu fiz. parece que foi uma obrigação, né? Parece que foi assim, Exatamente. muito. Será que se eu realizar isso com felicidade, eu vou ter mais êxito na minha Ah, atividade? com certeza, né? E é esse o ponto. As pessoas se sentem felizes sim depois, porque ela libera adrenalina, serotonina, endorfina, Uhum. a mente fica ativa, oxigênio no sangue, disposição, equilíbrio hormonal, maior capacidade de nutrição dos nutrientes, dos alimentos bons, nutritivos. E isso é importante. Só que se antes de eu realizar a atividade física, eu parar e celebrar aquilo que eu estou indo fazer e falar, eu estou indo fazer aquilo porque eu escolhi. Ninguém está mandando eu pagar. Eu estou indo porque eu quero, eu mando em mim. É outra coisa, né? É outra coisa, né? Mudou. Mudou. O efeito vai mudar. Então é possível alta performance com felicidade. Vide as crianças. Não vejo uma criança brincando sem alta performance. Uhum. Elas sempre estão completamente envolvidas na brincadeira. E elas não se cansam, porque elas estão felizes. A felicidade não é uma coisa que eu tenho que ficar buscando. Eu tenho Uhum. que vivê-la, escolher vivê-la. Simplesmente isso. E saber que é Isso. uma escolha, que não está pago as coisas que eu faço. Eu escolhi estar aqui no Instagram com os meus Uhum. amigos convidados e com a Uhum. Irani. E isso me faz feliz, porque eu estou fazendo o que eu tenho que fazer no momento que eu decidi fazer. Uhum. É verdade. Mas é outra coisa, né? Quando a gente realiza, né, com vontade de fazer, né? E isso também, a mesma coisa vamos dizer, desse exercício físico, é a atividade que você faz no trabalho, né? Se é uma coisa que te dá prazer, né? Você faz naturalmente e a coisa flui, né? Flui. Não é aquele Sim. peso, né? Mas muitas empresas não é essa a realidade, né? É Não, aquele nem esquema cargos, né? Alguns do cargos da controle, direção. comando, né? Que estão ali, que às vezes não querem compreender as pessoas, porque não sabem também entender, não sabem se comunicar, né, corretamente com as pessoas, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Mas às vezes não é isso que aquele funcionário quer, porque cada pessoa Exato. é uma pessoa, né? Ele tem necessidades diferentes, formas de se comunicar diferentes, formas de trabalhar. Tanto é que isso tudo tem a ver tudo com o trabalho que eu faço, né? De descobrir na liderança, né? Da liderança descobrir os seus liderados. Quem são os dominantes, quem são os influentes, quem são os estáveis, quem são as pessoas conformes, e colocar elas na posição que elas devem ser colocadas.
né? E não forçar a barra, né? Por exemplo, de um conforme, fazer uma função de um influente que gosta de falar, o conforme é mais quietinho, né? Não é que ele é Sim. incompetente, né? É que não está na natureza dele, né? Então isso é muito importante a liderança entender, e muitas vezes a liderança não quer entender isso, né? Quer tocar ali. Sim. E é um processo, né, Dani, de psicoeducação. Por exemplo, eu quero indicar o livro Florescer. Esse livro Florescer. Florescer, ele é do Martin Seligman, e nesse livro ele conta que tem uma profissão. Vamos ver se o pessoal adivinha. Qual será essa profissão? Ele identificou que eles são os mais infelizes, os mais deprimidos, que mais sofrem, né? Que mais estão murchando. Qual será que é, hein, Dani? Quer que eu Qual que é a conto? profissão das pessoas mais infelizes? Mais infelizes. A profissão? Ele conta nesse livro, eu vou dar um spoiler então, só da Tá. profissão. E aí todo mundo que está aqui, que me ouvir falando, tem que dar um livro de presente para quem trabalha, pelo menos para uma pessoa dessa profissão, hein? Olha lá, é o desafio que eu estou fazendo. Ninguém é obrigado. Mas vamos fazer o mundo um lugar melhor, né? Eu acho que vale a pena esse livro de presente. São os advogados. Uau, uau. Sério? E olha que eu E eu conheço te um monte de conto, advogados, ele viu? demonstra no livro o que acontece. O advogado não adianta ele falar, eu vou trabalhar feliz e eu vou fazer isso. Ele tem que procurar erro, ele tem que analisar. Então ele precisa estar conectado com uma emoção, com uma percepção de realidade e da desconfiança. Ele precisa estar conectado a esse tipo de sentimento. No entanto, ele não precisa, depois que sai do trabalho, continuar agindo assim. Então é um processo de autoconhecimento, um processo de interpretação da realidade, de segmentação da vida, de entender que eu tenho pilares na minha vida. E que aí, como você disse, não adianta eu colocar uma pessoa que é de um perfil em outro. Mas é muito interessante que eu vi um amigo, ele é muito bem-humorado. Se ele tem um talento, é o do humor. E ele falou, eu não sei por que eu fui fazer direito. Ele falou isso. Mas ele falou, eu acho que eu sou a única pessoa feliz depois que eu saio do trabalho. Porque no trabalho, ele tá lá super concentrado, depois ele sai, ele é ele mesmo. Sei. Ele consegue se desconectar, digamos assim, né? Perfeito. Porque Exatamente. mais ou menos é uma atividade, entre aspas, tóxica, né? Porque você fica tentando achar erro, será que tem isso? Será que o cara, né? Buscando coisas, né? Se é o advogado da defesa ou né, o promotor, enfim. Buscando algumas coisinhas, picuinhas, né? Nas entrelinhas, ele tem que ver muito as entrelinhas, né? Eu acho que é nesse sentido, né? Que ele... E olha que sabedoria, Irani. Sabendo disso, eu procurei muitos advogados para me auxiliar e fazer uma parceria com a minha empresa, uma joint venture, na parte de direito, por causa do burnout, para ajudar as empresas a não errarem juridicamente. Todos os outros que não tinham o pilar de humor não aceitaram. Porque vai precisar trabalhar a prevenção. O trabalho da prevenção tem que ser para quem realmente não está olhando o trabalho simplesmente pela parte do lucro, mas pelo propósito. E como esse parceiro ele tem o talento, a força do humor muito alta e ele conhece o propósito do florescimento para as empresas e ele acredita como eu em empresas que curam. Existem empresas que as pessoas entram lá e saem doentes. Existem empresas que as pessoas entram e ficam melhores do que elas eram antes. E ele, assim como eu, acredita nesse propósito. Essa é uma sabedoria, andar com pessoas que têm o mesmo propósito. Ajudar a florescer projetos em que você fala, vale a pena investir. Por isso eu quero convidar também quem está assistindo a gente a enviar esse link para pessoas que faz sentido para essa pessoa ouvir esse nosso bate-papo aqui e quem sabe a gente até conversar mais sobre as necessidades específicas dessa empresa.
Certo? Eu acho interessante. Pessoal, vamos compartilhando aí, quem está conectado, aproveita, clica no aviãozinho e manda para todo mundo. Se você lembrar de uma pessoa aí, né, que merece escutar isso que nós estamos falando, né, que ela possa vir e conectar ou a mim ou ao Paulo para a gente conversar melhor sobre esse assunto, né? Ter melhor esse assunto tão importante e que tantas empresas precisam e vão precisar cada vez mais, né, nesse cenário que se instalou, né, como o Paulo falou, da crise sanitária, e tem pessoas que estão sofrendo e a gente sabe que essas pessoas, que outras pessoas também vão continuar sofrendo, porque algumas outras situações também vão se instalando e a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. E com os anos, né, aumento do desemprego é uma coisa que você não pode pôr às vendas. Tem que estar preparado, tem que estar preparado para aumento do empreendedorismo e a diminuição, né, vamos dizer, dos empregos, né? Então tem que ir se preparando, né? E eu não vi aqui, tem uma mensagem no bate-papo. Tem? Você consegue ler aí? Que eu tô com Peraí, a roda de luz aqui na frente do comentário. Espera só um pouquinho. Não, eu não estou vendo aqui, Exatamente não. na semana que eu não pratico atividade física, eu tenho dificuldades em concentração e me sinto cansada. Eu só não estou conseguindo ler o nome. Da De pessoa? quem é? Exatamente, aqui está escrito Juzena08. Exatamente. Sim, José. Não sei se o nome é esse. Aqui está Juzena08. Jusena 8. Exatamente na semana que eu não pratico atividade física, eu tenho dificuldade em concentração e me sinto cansada. Porque, na verdade, né, a gente sabe que a atividade física é que ela produz. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Ela saiu já. Ela produz os hormônios, como você falou, endorfina, enfim, adrenalina, né? Tudo que vai, assim, nutrindo o organismo, né? Para ele se fortalecer. Ilene, você lembra? Pode falar. Lembra daquela charge que a Febracis coloca do Charlie Brown, que ele tá de cabeça baixa? Comunicação, né? Quando você tá com a cabeça para baixo, você já está falando tudo. Você está comunicando, né, para o seu corpo que você não está bem. Tem pessoas que não percebem isso, né, e ficam com o corpo bem arriado. Por isso que né, sobre a gente falar muito sobre aquela posição da Mulher Maravilha, né? Que ele cria a testosterona, né? Então é durante 2 minutos. É aquele artigo da Amy Cuddy, né? Que você está falando, né? Que também tem a ver, sabe aquela psicóloga? Que você ficar na pose da Mulher Maravilha, com a cabeça assim, 45 graus, né? Levemente elevada durante 2 minutos, para que você crie a testosterona, né? E por isso que ali na Febracis o Paulo Vieira faz aquele movimento do yes, 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 né? Que é também para produzir o testosterona, que é o hormônio da coragem, aquilo que dá coragem. É uma coisa assim que a gente fala assim, não, tá brincando, que é isso, né? Porque os exercícios que nós temos emocionais, né? Um é o sorriso, né? O sorriso, eles eram o que é mesmo? Não sei se sabe o que é mais ainda profundo do que um sorriso? Um abraço. Mais profundo do que o yes. A gente tem aqui, a Juliana Sela entrou aqui, inclusive quero agradecer a ela, ao André, porque foi com eles, quem quiser segui-los e conhecer o trabalho da Juliana. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi com eles foi a respeito da respiração. Respiração. Eu honro muito a vida da Ju e do André, porque a respiração ela é ainda mais profunda do que um ato de... O yes é muito importante. Mas, por exemplo, se eu quero um ato de bravura, e eu faço yes, eu estou potencializando. Mas se eu estou triste e fizer um yes, eu posso potencializar a minha tristeza. No entanto, se a minha respiração
que é um controle de estado fisiológico, que a Ju, com o trabalho do Heart Brasil, ela tem inclusive uma empresa que ensina essas questões do controle fisiológico pela respiração. E aí eu gosto muito de uma fala do Dudu. Já ouviu falar no Dudu, o Rabino? Não estou lembrada. Ele é um judeu, e ele está no YouTube, ele chama Dudu, Rabino Vou Dudu. marcar aqui. E uma vez eu o ouvi falando, boa noite, pessoal, estou vendo aqui vocês colocarem aqui, e ele falou o seguinte, que a palavra Deus não é pronunciável porque ela é a própria respiração, é Yahvé, que é... Quando a gente respira, a gente está falando o nome de Deus. É por isso que a gente não pode respirar de qualquer maneira. Nós temos que respirar com reverência, com gratidão. Reverência é gratidão. E aí a gratidão é uma das coisas que eu olho dentro da celebração, sem deixar de uma forma muito pejorativa, que a gratidão para algumas pessoas, gratidão, 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 mas gratidão... Se a gente olhar o que é gratidão, é eu poder celebrar, porque se eu não celebro, eu não tenho gratidão. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Eu só vou ter gratidão, por isso ações de graças. Se eu não tenho ações de graça que manifestem a minha gratidão, toda gratidão é vã, porque ela é da boca para fora. Mas se eu estou aqui, junto com a Iranice, o pessoal está aqui, e aí eu honro com gratidão ao André e à Ju, né, como eu falei aqui, com ação de graça, agradecendo e dizendo que eu sou muito feliz por ter tido esse conhecimento. Né? E aí eu vou para esse ponto que você trouxe, Irani, que é tão espetacular, dessa psicóloga maravilhosa que também é da psicologia social, que ensina a gente a fazer o yes, a pose da Mulher Maravilha, né? Eu faço do Super-Homem, tá? Por favor. Isso mesmo. Mas é uma posição de vitória. Eu respiro diferente quando eu estou com essa posição. Exato. Então eu me sinto bem antes de realizar alguma coisa. Antes de ir para a academia, eu me sinto bem antes, né, de ir fazer o que eu tenho que fazer lá. Antes de ir para a igreja, que eu gosto de ir, eu vou precisar o quê? Me conectar com o meu Deus antes de estar ali com as pessoas. Né? Porque ele está em mim, ele está em você, né, Irani? E como que eu vou reverenciar o mesmo Deus que eu creio que está em mim, está em você, olhar para você sem estar conectado com ele? Eu não vou enxergar ele em você, porque eu não estou conectado com ele. E essa é uma maneira de celebrar. É eu poder me conectar com o Criador. Né? Eu sou cristão, eu respeito todas aqueles que creem em Deus de uma maneira diferente, a sua maneira. Mas é isso que eu peço, que a gente possa se conectar e encontrar os pontos em comum. A começar para a gente respirar. A gente poder olhar esse Yahvé verdadeiro com gratidão. Isso mesmo. E é assim, né, Paulo? Tem alguns exercícios que a gente sabe e que às vezes a gente não acredita, né? Que são simples, são gratuitos e são necessários, né? Para melhorar os relacionamentos também. Quantas pessoas têm dificuldade de dar um abraço? Esse abraço, inclusive dentro da sua própria casa. E isso... assim, ele é uma expressão, né? Um abraço, então, de 40 segundos, meu Deus! É tão desafiador para quem não consegue, né? Mas o abraço é aquele abraço gostoso, sabe? O gostoso que você fala assim, nossa, que coisa gostosa. O olho no olho, quão difícil é dos relacionamentos, né? Dentro de casa ou fora, né? De ter um olho no olho. E quão poderoso é um olho no olho, que você não precisa falar nada. É só o olho no olho. Quanto esse olhar, olho no olho, está falando, né? Sem palavras, e não custa nada. Né? Um abraço, um sorriso, esse respirar, são coisas que Deus nos concedeu, né? Gratuitamente. Sim. E às vezes a gente vai buscar gastar fortunas com medicação, fortunas com outros processos, quando a gente tem
tudo isso disponível, mas que por ser tão simples, muitas pessoas não dão valor, né, e não utilizam isso, né? E aí sofrem, né, por causa disso, por causa dessa falta de consciência, digamos assim, né? E são Eu ferramentas, diria, né? eu diria que você está corretíssima no que você disse e ampliaria esse celebra assim, né? O porquê do nome da minha empresa celebra assim. Porque a gente só olha no olho de outra pessoa quando a gente está celebrando o fato dela existir, dela ser importante para a gente. A gente Uhum. só abraça a outra pessoa e coloca o nosso coração ao lado da outra pessoa quando a gente está celebrando a vida e que a gente está conectado com aquela pessoa, que a gente valoriza ela. E Uhum. aí eu queria celebrar esse momento cumprindo aquilo que eu prometi, que é dar um Uhum. exercício que foi utilizado pelo Martin Seligman e que ele é poderoso. Vocês Certo. querem? Certeza, Irani? Sim, sim, sim ou sim? Sim ou sim? Yes, yes, yes. E ele é muito fácil de fazer. Como você disse, olhar nos olhos, tudo isso é muito bom. Mas ele não é esses que você citou, então eu estou acrescentando e estou cumprindo aquilo que eu falei que eu ia entregar. Olha Uhum. lá, o Ângelo colocou assim, eu vou entregar para vocês, pessoal. Só que o perigo eu vou entregar, mas se você não fizer, você é responsável por aquilo que você sabe. A partir do momento que eu te contar aquilo que você tem que fazer, se você não fizer, já não é mais problema meu. Aí você vai estar enfrentando um grande problema, que é não ter celebrado esse grande presente que eu estou para te dar. E esse presente que eu quero dar para vocês, ele é chamado Diário da Gratidão. O que é o Diário da Gratidão? Você, no final da noite, vai escrever no teu Diário da Gratidão 3 bênçãos, 3 coisas que podem ser simples. Eu recebi um elogio de uma pessoa que eu admiro. Eu estive ao lado e almocei junto com uma pessoa que eu amo. Meu filho me deu um abraço inesperado. Uhum. Coisas que são de graça. Pode ser coisas pagas também, não tem problema. Mas o que Uhum. eu quero contar com isso, que o Diário da Gratidão, ele tem validade científica. E agora que eu já dei esse presente para vocês, contei como é, você é responsável por aquilo que você sabe. O que você vai fazer com aquilo que você recebeu? O que você decide agora? Qual é a sua decisão? Você vai fazer nos A próximos 4, 5 informação, dias? a informação é disponível, né? A informação é disponível. Ah, é isso, né? Vamos colocar em Você, prática. exatamente. Ó, eu vou mostrar aqui que eu tenho um caderno da gratidão, não sei se dá para ver aqui, ó. Eu fiz um Dá para caderno ver. aqui. Tem que Dá para escrever, ver. né? Parabéns. Tem que fazer sim. Então é Que isso, muito gostoso estar bom, aqui muito com bom. vocês. Esse exercício do Diário da Gratidão, ele foi realizado pelas Forças Armadas Americanas e foi avaliado nesse livro Florescer. Eu não vou ficar dando spoiler aqui. Compra, Eu pessoal. vou, Se tem um livro que vale a pena ler, Florescer. eu vou escrever aqui, livro Florescer. Opa, Do Martin Seligman. Vai ter outros exercícios como esse e ele conta o quanto a resiliência foi importante e cresceu dentro das Forças Armadas Americanas e reduziu os gastos com medicamentos, reduziu gastos com os tratamentos de depressão, ansiedade, a prevenção. Olha lá, a Juliana já colocou para a gente aqui. Obrigado, Ju. Martin Seligman. Esse nome é muito importante tá. para esse aprofundar. Se vocês conhecem coaches, conhecem pessoas que são da área de saúde, dá de presente ou recomenda. Acho que é E isso, obrigado, né? Ju. Escreveu Muito aí, bom estar com tá. vocês aqui também. Certo, certo. Bom, Paulo,
Paulo, já passamos de 1 hora, ainda bem que o Instagram ele não cai mais. Ele está bonzinho. Não, bonzinho não. Me falaram que ele suporta até 4 horas. Uau, uau, uau. Os feras lá da digital, lá da Febracis, falaram que até 4 horas. Mas eu quero agradecer muito o seu convite. Eu acho que nós temos assunto para tratar outras lives. Sim. Aí. Vamos combinar, sim. E eu quero que você deixe um recado final e eu também depois vou deixar também um recadinho para o pessoal aqui. Maravilha. Primeiro, agradecer a todos vocês e pedir que quando as tempestades vierem, e elas virão, porque nós estamos num mundo que é cheio de desafios e que podem tornar a vida mais prazerosa quando nós olharmos esses desafios com coragem, com bravura. Assim como, sabe, quando a gente vê nos filmes aqueles grandes heróis que vencem, você é o herói da sua vida. Você vai conquistar, você vai conseguir superar os desafios se você olhar com os olhos certos, com o coração voltado para o florescimento. Se você desistir, peça ajuda. Se passar no seu coração em algum momento a vontade de não mais viver, peça socorro, peça ajuda o mais rápido possível. Existem pessoas que estão com o coração dispostos a ajudar e não a julgar, não a culpar. Se alguém culpar ou julgar você por qualquer coisa que esteja acontecendo, perdoe e viva a tua vida no teu melhor. Existe um amanhã, existe um hoje. Viva o hoje, escolha escrever o seu diário da gratidão, as 3 bênçãos nos próximos 5 dias. E depois conta para mim o que aconteceu, que eu estou curioso para saber. Gente, eu vou colocar aqui, sigam lá o Paulo, eu vou colocar aqui o Instagram dele. Deixa eu ver aqui. Paulo Correia BR. Opa, cadê? Correia. Olha, sigam lá o Paulo, tá? Quem não me conhece, né, siga aí também, a Irani, analista comportamental e coach. E assim como o Paulo deu esse presente incrível, muito simples, né? É só você... Tem pessoas que colocam o negócio da gratidão num pote. Eu preferi escrever, né, pelo menos 3 motivos. Lá na Febracis nós temos um desafio que é de 40, né? Mas quanto mais desafio, quanto mais motivos de gratidão, e eu sei que você tem pessoas que às vezes falam assim, começa assim, falar e não tem. Gente, se você está olhando, se você está me vendo, é porque você tem uma saúde perfeita, você tem os olhos perfeitos, você tem uma boca perfeita, você tem um corpo perfeito, você pode andar, você pode escrever, você pode respirar, né? Todo o seu corpo é perfeito, imagine quantas, né, assim, membros você tem, tudo perfeito, né? E às vezes a gente esquece de agradecer essas coisas. O ar que a gente respira, né? O sol, a lua, o mar, as estrelas, as maravilhas que Deus tem, né? Os passarinhos que estão cantando, às vezes tem gente que reclama do barulho do passarinho, do galo que está cantando. Gente, tem tantas coisas, quando você olhar para essa natureza linda, olha só o que Deus criou. Eu sou grato por tantas e tantas coisas, né? E olha, a gente até cansaria a mão, porque 3 é pouco, né, Paulo? Dá para escrever muito mais, né? Se a gente não fazer. E quanto mais... Isso é uma questão de exercício, né? O exercício que você vai fazendo e você vai cada vez mais melhorando isso, né? Essa técnica, né? E eu também quero aproveitar e dar um presente para vocês, tá? Então é o seguinte... Nesse contexto da gente se conhecer, saber quem eu sou, saber quem as pessoas que estão ao meu redor, eu vou deixar, tem um link na minha bio, que é um link de degustação de perfil comportamental. Corre lá no link da minha bio. Eu vou te dar 2 coisas, hein? Entra no meu grupo do WhatsApp, nós vamos ter um treinamento sobre perfis comportamentais no dia 5 de março.
Vai ser um sábado, das 9 às 16 horas, mas antes vai lá e preencha o link do seu perfil comportamental. É uma degustação que você vai ter uma ideia, né, simplificada de quem é você. E às vezes a gente não entende por que o fulano não pensa igual a mim, por que o outro não pensa, não faz igual a mim, por que eu visualizo, a pessoa não vê, eu tenho uma velocidade, o outro não tem. Por quê? Né? Porque somos diferentes. E eu queria te presentear com isso, com uma degustação do seu perfil comportamental para todas as pessoas que passarem, que virem aqui. E para o Paulo também, se o Paulo quiser, para quem quiser, é só clicar lá no link da minha bio que tem um link, quer saber como é o perfil comportamental, e é gratuito, é um link de degustação, tá bom? Paulo, minha gratidão, gratidão mesmo por esse momento, porque eu ter conhecido você, né, através do nosso querido amigo Eduardo Colinetti. Faz pouco tempo que nos conhecemos, né, mas temos que ter muitas coisas para trocar, né. Eu agradeço por você ter me convidado também para o grupo de network, e a gente vai nessa linha conhecendo outras pessoas, e o mais importante é a gente escolher as pessoas com quem a gente quer ficar. Pessoas que te levem para cima, que te levem para uma outra visão, né? Vai se separando, deixando para lá as pessoas tóxicas e vai levando, né, para um outro nível, né? Um outro nível de aprendizado, pessoas que sempre temos uma coisa nova que aprender, né? Nunca tem. Quanto mais eu sei, mais eu sei o quanto eu não sei, não é verdade? A gente não sabe nada, nem tem muito a aprender. E o negócio e viram também aquele negócio, né? Nós somos a média das 5 pessoas que estamos. Então a minha pergunta fica: com quem você anda se relacionando, né? E quais são as amizades que você está provocando aí e permitindo, né, na sua vida? Porque nós é que permitimos tudo isso. Certo, Paulo? Paulo, um grande abraço. Sandra e todos aí que estão aqui, a minha gratidão a todos. Olha, a Jennifer está aí, a Juliana, a Sandra e todos os que passaram e todos também que vão ver essa live de um conteúdo riquíssimo, e nós desejamos felicidade para todo mundo, né? Que a felicidade seja o centro, tá? Se você seja feliz, e aí você vai alcançar o sucesso, você vai alcançar todas as outras coisas, certo? Tá bom, então, Paulo. Paulo, muito obrigada, gratidão imensa. E ficamos aqui. E, pessoal, sigam o Paulo, sigam a mim, e vamos juntos fazer um mundo melhor. Como ele diz, doe um livro para um advogado aí, o livro florescer, né? E vamos fazer esse mundo muito melhor. Um grande beijo a todos, Paulo. Um grande beijo. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau.